Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma observação que eu fiz, uma constatação que diz respeito a um sentimento que nós temos, que independentemente da nossa idade, é algo que pode estar ali no nosso íntimo, que é uma coisa que acaba nos limitando para a nossa vida, nos fazendo sentir menos, nos fazendo sentir incapazes, e muitas vezes a gente se poda, a gente não se permite fazer coisas que a gente gostaria por conta dessa sensação de incapacidade. O tema de hoje é quando você já é adulta, mas ainda te tratam como criança. Existiu dentro de mim, acredito que dentro de muitas pessoas, por muito tempo, essa dúvida, esse sentimento de nossa, mas eu sou uma pessoa tão independente, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu sou responsável com as outras pessoas, eu procuro ser respeitosa, eu cumpro os meus horários, os meus compromissos, eu sei me planejar para as coisas. Eu tenho muitas coisas na minha vida que me provam que eu sou uma pessoa adulta, que eu realmente sei assumir responsabilidades e lidar com as consequências das minhas escolhas, porém internamente parece que eu ainda me sinto como criança. E algumas pessoas ao meu redor ainda me tratam dessa forma. Algumas pessoas que podem ser da minha família ou do meu convívio próximo, seja no trabalho ou seja nas relações sociais, de amizades, enfim. Acontece muito isso. Muita gente realmente nos trata como se a gente fosse criança, principalmente se você está numa fase em que você está começando ali a ter a sua autonomia, você é uma pessoa jovem, se formou agora, está no primeiro emprego, ou não está no primeiro emprego, mas ainda está construindo sua autonomia, está conquistando coisas. E nessa fase, principalmente, as pessoas notam alguma insegurança no seu comportamento, que é totalmente comum essa insegurança, e elas te tratam como se você fosse uma criança. E isso é uma coisa muito frustrante, muito chata, muito triste, muito irritante, né? Porque a gente sabe os nossos esforços, a gente sabe tudo que a gente fez, de tudo que a gente é capaz, mas essa invalidação de fora acaba nos bloqueando, nos fazendo sentir para baixo. A gente fica se questionando, mas quando é que eu vou me sentir adulta o suficiente? Quando é que eu vou me sentir uma pessoa realmente autônoma, capaz de fazer tudo aquilo que eu desejo? Bom, em primeiro lugar, o que eu gostaria de trazer de lucidez aqui para esse vídeo foi uma percepção que eu tive que tem me ajudado a me libertar disso, dessa sensação, e tem me feito levar a vida mais leve e entender que, na verdade, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Qual foi esse insight que eu tive? Gente, pessoas que tratam outras pessoas como criança, mesmo sendo essas pessoas adultas que já mostraram responsabilidade com várias questões, na verdade essas pessoas são inseguras, elas têm problemas muito sérios com autoimagem, com autocontrole, autodomínio, elas são pessoas instáveis, então elas vão utilizar esse controle sobre você, essa infantilização sobre você, para que elas se sintam um pouco mais seguras, para que elas sintam que, bom, se eu tenho poder sobre aquele fulano de tal, então eu tenho valor, então eu domino alguma coisa, porque internamente eu me sinto completamente inseguro, eu tenho muitas questões
mal resolvidas e controlar essa pessoa me faz me sentir bem. Então esse é o mecanismo dessas pessoas. E se você faz parte de uma família onde existem autoridades, onde existem figuras que em tese são superiores a você, ou pode ser no seu trabalho, o seu patrão, ou pode ser alguém com algum nível de hierarquia social, elas vão se utilizar desse poder para poder exercer essa infantilização sobre você para se autorregularem. Foi mais ou menos isso que eu percebi, que na verdade essas pessoas são inseguras. Então, muitas vezes a gente cai numa armadilha de querer fazer mais para tentar provar para essas pessoas que a gente já é adulto. Então, por exemplo, se você se formou na faculdade, aí você vai lá todo feliz, toda feliz mostrar para as pessoas que você se formou, que você deu conta de estudar todos aqueles anos, passar em todas as provas, você apresentou TCC, que é super difícil, e você alcançou seu tão sonhado diploma, você é um profissional, uma profissional. Você vai tentar mostrar para essas pessoas que você se formou, que agora, legal, agora eu sou adulto. O que essa pessoa vai fazer normalmente? Ela vai ignorar a sua conquista, ela não vai te dar muito reconhecimento, e isso não é porque você não mereça o reconhecimento, não é porque você não tenha feito coisas que são dignas de validação, de legitimação, e sim porque essa pessoa é muito insegura. Se ela reconhecer que você é uma pessoa autônoma, que você se formou, que você tem qualificações, automaticamente você deixa de ser uma criança e ela passa a ter que lidar com a insegurança dela. Então ela não vai reconhecer. E aí você, com esse feedback, você pensa, mas então se eu fizer agora uma pós, talvez essa pessoa me reconheça. Aí você faz a pós, a pessoa não te reconhece. Então, mas se eu fizer um mestrado, a pessoa vai me reconhecer. Você faz, a pessoa não te reconhece. Então nunca é suficiente. E qual que foi a virada de jogo para mim, para que eu parasse de entrar nessa coisa de tentar provar o meu valor? Foi entender que a pessoa, ou as pessoas em geral, que não me dão validação, elas já viram quem eu sou, elas já entenderam racionalmente que eu sou responsável, que eu consigo pagar as minhas próprias contas, que eu consigo lidar com problemas, com conflitos, que eu consigo administrar a minha vida. Elas já viram tudo isso, elas já têm consciência, só que elas não conseguem admitir porque elas têm um conflito interno muito grande. Aquilo teria um custo emocional para elas de ter que entender que agora você não é mais uma criança, agora eu não tenho mais poder sobre você, então agora eu vou ter que lidar com o meu vazio, eu vou ter que lidar com os meus problemas, com as minhas inseguranças, com as minhas frustrações. Então a pessoa já viu, ela já entendeu. Não adianta você ficar querendo aumentar os níveis de tudo aquilo que você conquista. O que vai resolver a situação? É você parar de tentar provar coisas para pessoas que não querem ver. É você simplesmente, quando você tem uma conquista, você escolher para quem você compartilha. Ou você começar a lidar com a ideia de que, mesmo que eu não compartilhe com ninguém, eu sei o que eu fiz, eu me reconheço. Isso é importante e eu sei disso. Pronto. Você parou de querer esperar a validação das pessoas. E a partir daí, se vier uma crítica, um comentáriozinho depreciativo, um deboche, qualquer coisa, você vai ignorar, você não vai responder, você vai manter distância. Você pode, nas próprias redes sociais, se blindar dessas pessoas, ocultar essas pessoas de ver as tuas coisas, e isso não é se esconder.
Isso é uma autoproteção, porque você está nesse processo de se reconhecer. E com o tempo você vai fortalecendo essa confiança interna. E essas pessoas, conforme elas virem que você não está mais alimentando aquela sensação de poder que elas precisam ter, que você não está mais reagindo às provocações, que você está segurando a barra ali e não está deixando mais ela invadir a tua vida, essas pessoas vão ver que ali existe um bloqueio. Elas não vão mais te perturbar. Elas vão passar a querer escolher outros alvos, outras pessoas de quem elas possam retirar esse suprimento. Então, o que a gente deve fazer é trabalhar internamente a nossa sensação de segurança e se validar e não esperar aplauso ou reconhecimento de pessoas que têm uma autoestima frágil, um emocional imaturo e que precisam do poder para controlar outras pessoas. E para fechar, para concluir esse vídeo, eu gostaria de falar que acredito que todos nós temos uma parte criança dentro de nós, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre criança interior. O que seria essa criança interior? Seria uma parte mais inocente, mais ingênua, mais frágil dentro de nós, que precisa de reconhecimento, de validação, de aplauso, de carinho. E aos poucos você mesmo pode ter conversas, né, através dos seus pensamentos ou dos seus sentimentos com essa criança interna. A escrita também é uma forma muito eficaz de você falar com a sua criança interna, então você pode dizer que, olha, eu conquistei isso e aquilo, e aí você vai trabalhando internamente essa segurança. E a nossa mente, o nosso corpo, o nosso emocional, eles trabalham muito no automático. Então, tudo é uma questão de você se programar, de você fazer novos hábitos. Em vez de você ficar sempre buscando de fora esse reconhecimento, você começa a criar hábitos em que você mesma se dá esse reconhecimento. Você escreve aquilo que você fez, ou você pode falar para o espelho, sei lá, qualquer forma pessoal aí que você tenha de se dar esse reconhecimento. E aí que a gente para de cair nessas armadilhas de querer validação de pessoas que não têm maturidade emocional para nos fornecer essa validação. Então é essa mensagem que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.